Olá, bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de falar algo muito especial para você. Eu gostaria hoje de falar com você sobre as nossas memórias. O nosso corpo, ele trabalha de uma forma incrível. Os nossos órgãos, de uma forma sincronizada, todos trabalham ao mesmo tempo, interligados, favorecendo a função uns dos outros, sem interferir, fazendo com que atrapalhe o outro órgão de trabalhar. E de todas essas funções, tem uma que me chama muito a atenção. É o fato do nosso cérebro recordar. Quando eu era criança, eu ficava encabulada com essa função do nosso cérebro. Antes de dormir, eu pensava assim: será que quando eu acordar amanhã eu vou me lembrar das coisas que aconteceram hoje? E para minha surpresa, quando eu despertava no outro dia, todas as informações estavam lá, fresquinhas e intactas. E sempre esse fato de recordar das coisas foi algo que para mim sempre foi surpreendente. Essa função nós chamamos de memória. O nosso cérebro, ele trabalha de uma forma incrível. Vou dar uma informação para você que talvez você não saiba, mas segundo informações e estudos científicos, a capacidade do cérebro humano de armazenamento, ele é extremamente grande. Ele pode armazenar 2,5 petabytes, o que equivale a cerca de 2,5 milhões de gigabytes de informação. Para pensar, é muita coisa, não é mesmo? E o nosso cérebro, ele trabalha diferentemente da memória do computador. O computador, ele vai trabalhar com arquivos, com plataforma de dados. Agora, o nosso cérebro,
ele vai trabalhar de uma forma muito mais especial. Ele trabalha com informações diferenciadas que, por condução de estímulo nervoso pelos nossos neurônios, essas informações elas vão se unindo e então você vai ter uma gama de possibilidade de recordação, de memórias. Por exemplo, quando você tem um estímulo olfativo de um perfume, aquele perfume você associa ele com alguém, com um momento, com algo que aconteceu na sua vida. Ou você pode lembrar que alguém usa aquele perfume. São informações que no seu cérebro vão se juntando. Outra coisa interessante, você escuta uma música e aí você já imagina, você se recorda. Ah, essa música é tema daquele filme. Ou então você pode se lembrar que você já dançou uma valsa com aquela música. Ou que aquela música é a música preferida de alguém. Então, cada estímulo, quando associado no seu cérebro, eles juntam informações e faz com que você recorde de fatos, de situações, de pessoas, de estados emocionais. Incrível o nosso cérebro, não é? E essa capacidade de recordar é algo importante para o nosso dia a dia. Porque quando nós despertamos, nós precisamos recordar quem nós somos, a profissão que nós exercemos. Se você vai fazer um bolo, é bom você recordar a receita e como se faz aquele bolo gostoso. E quando também, de repente, você esquece algo, às vezes nem tão importante assim, você esquece a chave do carro, e aí você tem que voltar para buscar. Ou você chega em casa, cadê o celular? Não sabe onde deixou. Existem alguns pequenos esquecimentos que pode complicar a nossa vida. Mas hoje eu vou contar para você a história de um esquecimento na vida de uma pessoa que tem causado para ela um transtorno muito grande. É a história de um programador de informática, um alemão que se chama Stefan Thomas. Ele, em 2011, ele gravou um vídeo mostrando a importância de como manuseava, de como funcionava o sistema de criptomoedas. E por causa desse vídeo, nessa época, ele foi recompensado com um pequeno dinheiro. Naquela época não era muito não. E ele recebeu em forma de criptomoedas, 7.002 bitcoins. E com o passar do tempo, ele teria que acessar isso. E essa pequena quantidade virou uma fortuna. Fortuna essa que hoje é estimada em 1,3 bilhões. Imaginem só. Só que ele está passando por um problema muito sério. Para que ele possa acessar essas criptomoedas, ele precisa de uma senha. E essa senha, ele tinha guardado ela num disco rígido de informações em um HD e ele perdeu. Pasmem vocês que ele também esqueceu os números dessa senha. E o sistema é muito protegido e para você acessá-lo, você tem 10 chances. Dessas 10, ele já gastou 8. E atualmente, ele só tem 2 chances para acessar suas criptomoedas. Se ele errar, simplesmente ele perde tudo para sempre. Uma empresa especializada até ofereceu ajuda para ele, que ele recusou. E no momento, ele encontra parado nessa situação, a fortuna dele está lá, mas ele não consegue acessar, não consegue usar, simplesmente porque ele esqueceu a senha. Às vezes, o esquecimento gera um transtorno bem grande, né? Mas quando nós pensamos em memória, em perfeição de memória, nós lembramos de Deus. Deus, o tempo todo, se lembra de nós, nos mínimos detalhes. Ele sempre recorda as nossas necessidades, quem nós somos, o quanto nós precisamos dele.
E eu vou ler um texto bíblico que vai comprovar isso para que você veja que realmente Deus se lembra de nós. Uma certa época, o povo de Israel estava passando por uma dificuldade muito grande. Isso foi na época do profeta Isaías. E essa dificuldade deles foi porque eles se distanciaram dos caminhos do Senhor. Eles deixaram de seguir os preceitos, os mandamentos de Deus, passaram a adotar suas próprias atitudes, ideias, começaram a copiar cultura e atitude de povos que não conheciam a Deus, não serviam a Deus e que tinham rituais bastante diferentes daquilo que Deus havia escolhido para o seu povo. E por causa disso, eles também colheram as suas péssimas semeaduras. E quando colheram o fruto de atitudes erradas, eles começaram a sofrer. E no meio do seu sofrimento, eles questionaram para Deus: Deus, o Senhor se esqueceu de nós. O Senhor não se lembra mais de nós. O Senhor nos abandonou. Ao que Deus vai responder para eles de uma forma muito carinhosa, de uma forma terna, ainda que eles estivessem acusando Deus de descuido a respeito deles, Deus os responde com carinho e de uma forma com que fizesse que eles se recordassem como era o coração de Deus, o amor de Deus para com aquele povo. Isso está registrado no livro de Isaías, no capítulo 49, a partir do versículo 13 ao 16, vai dizer assim para nós: Cantai, ó céus, alegrem-se, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos ele se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E Deus então vai respondê-los usando uma metáfora. Deus vai dizer assim para eles: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Deus aqui, ele vai usar uma analogia bastante interessante. Ele vai dizer que não tem como uma mãe se esquecer de um bebê que ela acabou de ter. Isso porque a sua atenção fica totalmente voltada para aquele serzinho tão indefeso. Ela vai estar o tempo todo olhando cada gesto, cada gemidozinho daquele bebezinho, cada sinal que ele expressar. A sua atenção vai estar voltada totalmente para aquele bebê. Aquele bebê precisa de carinho, precisa de alento, de cuidados e principalmente de nutrição. E essa mãe, então, ela amamenta o seu bebê. Ela entende o quão importante é nutrir aquele pequeno ser. Mas, se porventura ela se envolver com outras atividades e passar da hora de nutrir o seu bebê, os seus seios vão encher de leite, ela vai sentir dor e ela vai se lembrar: o seu bebezinho está com fome naquela hora. E por isso, Deus vai dizer: não tem como uma mãe esquecer de amamentar o seu bebê que acabou de ter. Não tem como ela abrir mão dos cuidados daquele que gerou no seu ventre. Mas, porventura, se isso acontecer, nem assim Deus esquecerá de vocês. Deus não se esquece de nós. O tempo todo Ele está olhando para nós com um carinho muito grande. E no versículo 16, Deus vai dizer: eis que nas palmas das minhas mãos eu escrevi o seu nome. Eu me recordo que, quando eu estava na faculdade, eu tinha o hábito de, para me facilitar recordar uma responsabilidade, algo que eu precisava pegar, levar para a faculdade,
eu pegava a caneta, fazia um pinguinho, uma pontinha, uma pintazinha na minha mão. E a hora que eu chegava em casa, que eu olhava para minha mão, eu me recordava daquilo, corria lá e providenciava aquilo que eu precisava. Aquilo era um lembrete na minha mão. Até que um dia, quando eu olhei para minha mão, tinha quase uma constelação, um tanto de pintinha, e já não funcionava mais para mim. Eu confundia as pintinhas e acabava que eu não recordava de tudo. Mas Deus não. Deus, Ele escreveu as nossas vidas. Ele escreveu a nossa história na palma das suas mãos. Não é interessante e reconfortante para o nosso coração saber que o seu nome, o meu nome, está escrito na palma das mãos do nosso Deus? O tempo todo Ele olha e se recorda de nós. E quando Ele recorda de nós, Ele olha e nos vê, Ele também vê cada uma das nossas necessidades. Ele é assim como aquela mãe que não esquece do seu bebê, Ele nos alimenta, Ele nos nutre, Ele nos afaga, Ele cuida de nós. Tenha certeza todos os dias da sua caminhada. Eu e você podemos esquecer a senha do banco, da internet, do celular, a chave, o óculos e por aí vai. A gente acaba esquecendo muita coisa, não é verdade? Mas Deus nunca se esquece. A memória dele é infalível e o tempo todo ele está lembrando de nós. E tem mais. Talvez, não sei se você sabe, mas existem mais de 7.000 promessas na Bíblia de Deus para nós. O tempo todo ele está prometendo algo bom para mim e para você. E ele não se esquece das promessas dele. Ele faz com que cada uma seja cumprida na nossa vida. Deus nos ama, Deus nos acolhe e o tempo todo Ele se lembra de nós. Não se esqueça disso. Talvez você pode esquecer de um monte de coisa durante a sua caminhada, mas grave isso na sua mente e no seu coração. Deus te ama e o tempo todo Ele está atento à sua vida, à sua necessidade. O seu nome está escrito nas mãos do Todo-Poderoso. E o tempo todo, o seu nome, a sua necessidade, quem você é, está gravado no coração de Deus. Ele te ama incondicionalmente, se importa com você e quer que a sua caminhada seja abençoada e muito feliz. Que Deus te abençoe.